A Bíblia deixa claro que Jesus amava quem? Lázaro. E que Jesus amava, meus irmãos, Marta e Maria. Essas mulheres, meus irmãos, elas tratavam Jesus com muito amor em sua vida, com muito amor mesmo. E quando o irmão delas esteve morto, elas mandaram dizer: olha, nosso irmão está muito enfermo. E Jesus, ouvindo isso, disse que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória, de Deus. Quando nossa vida, meus irmãos, ela está rendida a Jesus Cristo, a nossa intimidade, o nosso relacionamento com o Senhor é íntimo, nós não devemos temer aos problemas que surgem nas nossas vidas. Nós devemos temer a não estar em uma vida íntima e profunda com o Senhor, com Cristo. Mas se nós estamos vivendo em um relacionamento íntimo e profundo com Ele, tudo na nossa vida é para a glória de quem? É para a glória de Deus. Glória a Deus. Até, meus irmãos, a enfermidade de Lázaro, que levou à morte, Jesus disse, isso é para a glória, isso é para a glória de Deus. Amém? Versículo 5. Olha o que diz aqui no versículo 5, lá no capítulo 11 do Evangelho de João. Olha, Jesus amava a Marta e a sua irmã. Jesus amava a Marta e a sua irmã. Para você ver, não que Jesus, meus irmãos, não amasse e não amou toda a humanidade. Jesus amou toda a humanidade, mas esse amor de Jesus para Marta, Maria, Lázaro, é um amor, meus irmãos, que havia um afeto por ambas as partes, tanto por eles como por Jesus. Não é que Jesus não ama o pecador, não é que Jesus não ama meus irmãos a todos. O problema é esta pessoa, ela entender isto e também amar a Cristo e criar um vínculo de intimidade com o Senhor. Amém, meus irmãos? O problema é esse. E Jesus encontrou, meus irmãos, isso em quem? Nessas mulheres e nesse homem chamado quem? E nesse homem chamado Lázaro. E nós, meus irmãos, é que escolhemos o que nós queremos para a nossa vida. Você ter um bom relacionamento com o Senhor, ou, meus irmãos, a gente levar a nossa vida do nosso jeito. Mas quando nós criamos um bom relacionamento com Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, de afeto, de intimidade, de amor correspondido, o amor de Jesus com essas mulheres e Lázaro é um amor correspondido. Olha, Jesus amava a quem? Diga, Marta e sua irmã, que era Maria. E a quem? E a Lázaro. Que coisa maravilhosa é isso. Jesus amava a Marta, Maria e Lázaro. E quando, meus irmãos, a gente ouve essa mensagem,
esse amor, esse afeto de Jesus, não é que Jesus não amasse os outros, mas esse amor de Jesus aqui, meus irmãos, é porque estas pessoas, elas, meus irmãos, davam valor à pessoa de quem? A pessoa de Jesus Cristo. Isso se tornou-se um relacionamento íntimo e profundo. E se a gente refletir, qual é o nosso relacionamento? Sabe, meus irmãos, o relacionamento com Jesus requer esforço, sacrifício. Requer o quê? Esforço, sacrifício, entrega. O relacionamento com Jesus requer, meus irmãos, a nossa parte. No versículo 6 diz: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para quem? Para a Judéia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus, quando soube da enfermidade de Lázaro, Jesus também não saiu correndo desesperado, meus irmãos, para ir ver Lázaro, não. Embora a Bíblia deixe claro que Jesus amava ele e as suas irmãs. Jesus, meus irmãos, faz o que tinha e o que estava fazendo, realizando ali. Depois de 2 dias, ele segue viagem para a Judéia, que era onde Lázaro se encontrava, e suas irmãs. E quando Jesus, meus irmãos, diz: vamos agora ter com Lázaro, os discípulos disseram: Senhor, tu vai para lá, mas lá querem te matar. Lá querem te matar, te prender. Versículo 8: disseram-lhe os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para onde? E tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz, deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Ou seja, se anda na luz, quem é a luz deste mundo? É Jesus. Se eles estavam, meus irmãos, andando com Cristo, na presença de Deus, eles estavam andando o quê? Eles estavam andando na luz. E nada poderia lhes acontecer sem a permissão do Senhor. E o próprio Jesus, Jesus, meus irmãos, não foi pego para ser crucificado à força. Ele mesmo se entregou-se. Ele mesmo o quê? Ele mesmo se entregou-se. Jesus, meus irmãos, não foi colocado à força na cruz. Ele mesmo foi como um cordeiro para a cruz. E diz a palavra de Deus, no versículo 11: assim falou, e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Os discípulos não entenderam que Jesus estava se referindo-se que Lázaro tinha morrido. Eles disseram: se ele está dormindo, certamente ele está o quê? Ele está bem, ele está descansando. Aí Jesus diz,
no versículo 14. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está? Lázaro está? Lázaro está. Aí Jesus agora esclarece que o amigo deles estava o quê? Estava morto. Mas Jesus, anterior, ele disse o quê? Que tudo era para a glória. Que tudo era para a glória de quem? Que tudo era para a glória de Deus. Que esta enfermidade, que até mesmo levou à morte de Lázaro, era para a glória, de Deus. A melhor coisa na nossa vida, meus irmãos, é a gente viver, é a gente caminhar em um relacionamento com Jesus, sabendo que a nossa vida está sendo para a glória, de Deus. Não vai ter medo, não vai ter ansiedade, não vai ter preocupações. O que vai ser da minha vida? O que vai ser do amanhã? O que vai ser desse problema que eu estou passando? Isso mesmo. É a gente estar rendido e dizer: Senhor, a minha vida está em tuas mãos e tudo é para a tua glória. Porque o Senhor, meus irmãos, quando a gente está rendido, até os problemas, Ele faz com que se tornem bênçãos para as nossas vidas. No versículo 15 diz: E folgo por amor de vós, que eu lá não estivesse, para que acrediteis. E o interessante, meus irmãos, foi o que Jesus falou, meus irmãos, para os seus discípulos, após declarar a morte de Lázaro. Ele disse: isso é para a alegria de vocês, como também para a minha alegria e para a sua. Porque se Jesus estivesse lá, Lázaro, meus irmãos, na verdade não tinha o quê? Lázaro não tinha morrido. Mas também, meus irmãos, o testemunho, os discípulos não iriam ver ocular a ressurreição de um morto há quatro dias. Como também, meus irmãos, eu não estaria pregando e nós não estaríamos ouvindo o testemunho de Jesus ressuscitou morto há quatro dias. E Jesus diz: E folgo por amor de vós, que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. E folgo, versículo 17: Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Quando Jesus chega na Judéia, na casa de Marta, Maria, ali, meus irmãos, ele entende que Lázaro já tinha morrido, já fazia quantos dias? 4 dias. Ora, Betânia estava distante. Ora, Betânia que estava de Jerusalém quase 500 estádios, quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta
e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus chega, meus irmãos, na casa de Marta, Maria, ele encontrou, meus irmãos, luto, choro, tristeza. Foi o que Jesus encontrou ali. Marta chega e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, não teria acontecido isso. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha o que diz: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria o quê? Meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Que coisa maravilhosa, que coisa poderosa foi isso que Marta falou, meus irmãos. Ela disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também, Senhor, aquilo que tu pedistes ao Pai, Ele te concede o quê? Ele te concede agora. Amém, meus irmãos? Olha aí, ó. Mas também agora sei que tudo quanto pedires aqui a Deus te concederá. Diz-lhe Jesus: teu irmão há de quê? Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta, meus irmãos, ela disse: olha, aquilo que tu pedires, te será concedido. Jesus disse: pois então teu irmão vai ressuscitar. Sabe, elas tinham visto, meus irmãos, muitos milagres, maravilhas. Tinham entendido que se Jesus estivesse ali, Lázaro não tinha morrido. Mas quando Jesus disse que Lázaro iria ressuscitar, não passou na cabeça de Marta que de fato Lázaro iria o quê? Ressuscitar mesmo, com vida, como homem. Ela disse: eu sei que irá de ressuscitar, se referindo-se à sua salvação. Diz-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, se referindo-se, meus irmãos, à salvação, a subida aos céus. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse: não, Marta, essa ressurreição aí que você está falando, cabe a quem? Cabe a mim. Eu sou a ressurreição e a vida. A salvação dele está em mim. Isso mesmo. A entrada dele nos céus está em quem? Está em mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, vive. A entrada, a salvação de Lázaro estava em Cristo.
estava em Jesus. Mas ainda Jesus não estava se referindo, meus irmãos, à ressurreição de Lázaro subir aos céus, que era maravilhoso, isso mesmo. Melhor até mesmo de ressuscitar dos mortos. Mas para glorificar o nome de Deus e o nome do próprio Jesus, testemunhar o poder de Cristo na terra e o poder de Deus sobre a sua vida, ele, meus irmãos, ressuscita Lázaro. Olha o que diz, né? Disse: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo. Aí Marta disse: eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vindo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, o lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E no versículo 35 está aqui o menor versículo da Bíblia, onde diz: Jesus chorou. Quando Jesus vê Maria vindo aos prantos, os judeus que ali estavam com ela, os mesmos que procuravam prender Jesus, muitos deles, chorando também. Jesus se moveu-se de íntima compaixão. Jesus se moveu-se de quê? De íntima compaixão. Entristeceu-se muito e chorou ali naquele lugar. Mas enquanto Jesus chorava, o Pai, meus irmãos, já tinha dado o aval, ao próprio Jesus para aquilo que ele dissesse, aquilo acontecesse. Disseram depois os judeus: vede como amava.
E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos a quem? Não podia ele que abriu os olhos ao cego? Ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Quando Jesus, meus irmãos, vê o choro, vê o pranto, quando Jesus, meus irmãos, vê a dor daquelas irmãs, daquele povo, e aí dizendo: esse não podia não ter deixado ele morrer, já que abriu os olhos do céu. Jesus, se aproximando do túmulo, disse: manda remover o quê? Manda remover o quê? Manda remover a pedra. Elas disseram: Senhor, já cheira. Sabe, meus irmãos, Jesus recebeu honra até esse momento. Todos disseram: se ele estivesse aqui, não teria morrido. Outros disseram: ele não poderia não ter deixado isso acontecer, já que abriu os olhos do céu. Mas em nenhum momento, meus irmãos, eles tinham compreendido que de fato Jesus iria ressuscitar a quem? Que Jesus iria ressuscitar a Lázaro. Quando Jesus disse: tira a pedra, disseram: Senhor, já cheira mal. Isso, meus irmãos, serve para nós, porque nós limitamos muito, meus irmãos, a fé, os nossos caminhos. Nós limitamos muito, meus irmãos, o poder, o agir de Deus. Se nós, meus irmãos, tivermos um coração rendido a Jesus, se nós tivermos um relacionamento profundo com Jesus, se nós estivermos, meus irmãos, prostrados ao Senhor, a nossa vida, meus irmãos, tudo será para a glória de quem? Será para a glória de Deus. E quando Jesus diz: tira a pedra, é a mesma coisa, meus irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida hoje, ou para alguma situação, e dizemos: não, eu não creio que isso possa acontecer. Ao mesmo tempo, nós somos crente e descrente de muitas coisas. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos: para a alegria de vós, é que Lázaro morreu e eu vou lá. Mas por quê? Para a alegria dos discípulos, para que eles pudessem de fato ver o poder de Deus operando-se por meio do seu Filho Jesus Cristo. E não restasse dúvida que o Filho de Deus tem poder para ressuscitar o quê? Para ressuscitar mortos. Que não é impossível para Jesus. Quando estamos rendidos a Cristo, Ele opera milagres, Ele ressuscita mortos, Ele opera maravilhas. Não é impossível que o Senhor Ele não possa fazer.
E eu posso dizer que isso também foi para a alegria minha e sua, e sua, para que possamos, meus irmãos, ver o poder de Deus se manifestasse na vida de Lázaro, e saber que o mesmo Deus que operou pelo seu filho, Ele opera hoje, Ele faz hoje. Não há impossível, não há nada impossível que o Senhor Ele não possa fazer. Aleluia. Quem acredita aqui, diga glória a Deus. Aleluia, Senhor. Disse Jesus: tirei a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal. Isso. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos tristes, desanimados, dizendo assim: não, eu não creio. E a fé, meus irmãos, é aquela que nos faz prosseguir, continuar e saber que é um Deus nos céus que está operando maravilhas. Não importa como está, mas Ele está agindo poderosamente. É só estarmos rendidos aos seus pés. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Versículo 40, diz que Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória? Não te diz que se creres verás a glória de quem? Verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu pensei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor. Para que creiam que tu me enviaste. Jesus, meus irmãos, Ele tinha autoridade concedido do Pai para ressuscitar Lázaro, sem orar a quem? A Deus. Mas Jesus ora ao Pai para que aqueles pudessem ver que Jesus era vindo de fato de quem? De Deus. Porque todos ali diziam que Jesus, meus irmãos, não era de Deus, que Ele não era o Filho de Deus, que Ele não era o Cristo. Diziam que Ele era um impostor, que Ele era um falso, que Ele era um enganador. E esse discurso levou, meus irmãos, à morte de Jesus. Mas Jesus, meus irmãos, fez isso porque muitos não criam, mas muitos criam e sabiam de fato que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus orou ao Pai, e tendo dito isto, clamou com grande voz, dizendo: Lázaro, Lázaro, vem para fora. O defunto morto, certamente, meus irmãos, cheirando mal, certamente não, cheirando mal. Certamente cheirando mal. Há 4 dias morto. E Jesus diz: Lázaro, Lázaro, sai para fora.
Se Jesus, meus irmãos, ele disse a um defunto que já estava entrando em estado de decomposição, disse: sai para fora. Ele estava dizendo, meus irmãos, que não havia impossível para ele. Isso mesmo. Jesus, ele tem poder, meus irmãos, de perdoar, de salvar, de curar, de ressuscitar. A nossa fé não está baseada em Cristo morto. A nossa fé não está baseada, meus irmãos, em um Cristo limitado, mas está, meus irmãos, baseada em um Deus poderoso, que salva, cura, ressuscita, e não há limites para o seu poder. Não há o quê? Não há limites. E Jesus disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Sai para quê? Sai para fora. Isso mesmo. E assim, meus irmãos, é que tem que estar a nossa fé. Ah, pastor, eu estou aqui com uma ferida que já está em decomposição. Isso mesmo. Jesus, ele restaura a carne. Ele cura. Ah, pastor, eu estou aqui desenganado, desfalecendo, desanimado. Isso mesmo. Envergonhado. Jesus Cristo, meus irmãos, eu estou aqui na lama. Jesus Cristo liberta, perdoa, quebra os cativeiros, as correntes, cura. E Jesus, meus irmãos, salva. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A nossa fé, meus irmãos, não está em Deus morto. Diga, está em Deus vivo. Que o seu poder não está limitado, mas está, meus irmãos, ilimitado, para operar maravilhas. E se a gente crer, se a gente estiver rendido, nós iremos ver a glória de quem? Nós iremos ver a glória de Deus. Você crê nisso? Que coisa maravilhosa. Versículo 44. E o defunto, o que, meus irmãos? O defunto saiu. O defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram. O defunto saiu do túmulo, enrolado em panos, em faixa. Que coisa maravilhosa. A nossa fé, meus irmãos, está em Deus vivo, que não há nada impossível para Ele. E se a gente, meus irmãos, criar um relacionamento, uma intimidade com o Senhor, tudo na nossa vida será para a glória de quem? Será para a glória de Deus. Porque até o nosso testemunho irá servir, meus irmãos, para alguém que não crê ou que tem dúvida de Jesus opera o quê?
que Jesus faz maravilhas. Amém? Pois então, meus irmãos, vamos crer de todo o nosso coração. Vamos estar rendidos a um Cristo que está vivo e não há limites para o seu poder. Amém, meus irmãos? E que a nossa vida, meus irmãos, está sendo cuidada por quem está sendo cuidada por Ele. Amém? Aleluia. Que Deus abençoe você que está nos acompanhando. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma grandiosa. Muita alegria estar aqui com você, participando aqui deste culto. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Fique de pé, por favor. Coloca a mão sobre o seu coração.